Fala galera do meu canal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui quem fala é Gabriel Almeida, seu professor de Direito Administrativo. Vamos hoje conversar um pouquinho sobre o tema responsabilidade civil do Estado. Quero aqui trazer 3 dicas sobre esse tema para a gente conversar um pouco sobre seus conceitos iniciais. O que vem a ser responsabilidade civil do Estado? É a possibilidade de nós responsabilizarmos o Estado, de nós responsabilizarmos a administração pública por danos que seus agentes, que seus servidores venham causar a terceiros. O artigo base sobre o tema está no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Anote este artigo. Ele diz o seguinte: pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem pelos danos que seus agentes causem a terceiros. Vamos parar por aqui. Destrinchando esse artigo, o que ele diz para a gente? Primeiro, pessoas jurídicas de direito público respondem pelos danos que seus agentes causem a terceiros. Depois a gente vai gravar um vídeo sobre o que vem a ser uma pessoa jurídica de direito público, no tema organização administrativa. Mas por hora eu quero que você saiba que uma pessoa jurídica de direito público, seja ela qual for, tenha ela a natureza que tiver, sendo pessoa jurídica de direito público, ela vai responder pelos danos que seus agentes causem a terceiros. Segunda questão, pessoas jurídicas de direito privado. Pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, isso é muito importante. Pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem pelos danos que seus agentes causem a terceiros. Ou seja, toda e qualquer pessoa jurídica de direito privado se enquadra nesse conceito do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal? Não. Apenas pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, certo? Uma pessoa jurídica de direito privado que preste serviço público responde pelos danos que seus agentes causem a terceiros, na forma do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. E o que vem a ser uma pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público? São questões que nós veremos com mais detalhes em nossos módulos de direito administrativo que estamos gravando para disponibilização gratuita aqui no canal. O que eu quero que você saiba por hora é que pessoa jurídica de direito público, seja ela qual for, e pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, ambas respondem pelos danos que seus agentes causem a terceiros. Ambas se enquadram no conceito do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Ambas são estudadas no tema responsabilidade civil do Estado. Essa é a primeira dica que eu quero compartilhar com vocês. Dica 2. A responsabilidade civil do Estado é objetiva. Guarde essa informação. A responsabilidade civil do Estado é objetiva. Gabriel, ela sempre foi objetiva? Não. Gabriel, o que vem a ser responsabilidade objetiva, então? É aquela que dispensa a análise de dolo e culpa. O que vem a ser isso? Eu não pergunto se esse agente agiu intencionalmente, querendo causar dano a terceiro. Eu não pergunto se ele foi negligente em sua atuação, se ele foi imprudente em sua atuação e isso ocasionou dano a terceiro. Eu não pergunto nada disso. Eu apenas olho, e aqui eu já inicio a dica 3 com vocês, eu apenas olho 3 elementos. São 3 elementos que compõem a responsabilidade civil do Estado: a conduta do agente público, um dano ser causado a terceiro e haver um nexo de causalidade. Esses são os 3 elementos básicos do tema responsabilidade civil do Estado. Para você responder à pergunta se o Estado responde em uma determinada situação pelos danos causados a terceiros, você tem que ver se, existe uma conduta. Você tem que ver se o agente público praticou uma conduta. E 2, se isso resultou em um dano, se isso causou algum dano a terceiro, algum particular. E por fim, responda se entre a conduta do agente público e o dano que o particular sofreu, veja se há um nexo, se há um liame, se da conduta praticada resultou o dano vivenciado, percebido em determinada situação. Foram essas as 3 dicas que eu quis compartilhar com vocês. Recapitulando, o tema responsabilidade civil do Estado encontra sua base no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Dica 1. Dica 2. A responsabilidade civil do Estado hoje é objetiva. Gabriel, ela sempre foi objetiva? Não.
No nosso módulo sobre o tema responsabilidade civil do Estado, nós iremos estudar a evolução da responsabilidade civil ao longo da história. Mas hoje, para fins de prova, em seu concurso público, você vai dizer que a responsabilidade civil do Estado é objetiva. O que vem a ser essa análise objetiva, Gabriel? É uma análise que dispensa dolo e culpa. Mais uma vez, quando o agente público causa dano a terceiro, eu não pergunto se esse agente agiu com dolo, agiu com culpa. Eu não pergunto se esse agente intencionalmente causou dano a alguém. Eu não pergunto se esse agente, por negligência ou imprudência, causou dano a alguém. Eu apenas olho, e aqui eu já inicio a dica 3, eu apenas olho os 3 elementos que compõem o tema responsabilidade civil do Estado. Eu olho a conduta do agente público, eu olho a presença de um dano no caso concreto e eu olho a presença de um liame, a presença de um nexo de causalidade. De tudo que foi dito aqui, guarde que responsabilidade civil do Estado, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Responsabilidade civil do Estado hoje é objetiva, majoritariamente objetiva. 3. Os elementos da responsabilidade civil do Estado são conduta, dano e nexo de causalidade. Se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreve em nosso canal, fique atento aos módulos que serão lançados, módulos 100% gratuitos que vão te ajudar a estudar direito administrativo. Vamos fazer módulos tranquilos, com o tempo que for necessário para que você aprenda de verdade a matéria de direito administrativo. Módulos sobre regime jurídico administrativo, módulos sobre organização administrativa, módulos sobre ato administrativo, módulos sobre responsabilidade civil do Estado. Vamos juntos estudar direito administrativo. Eu sou Gabriel Almeida, seu professor de direito administrativo.